meu nome é Ana Sabina e sou professora e co-diretora do mestrado em Psicologia Social e das Organizações do ISPA, e este é o podcast Nós Percebemos do ISPA. Hoje vamos dar continuidade a uma conversa que já tivemos anteriormente sobre a última fase do ciclo de vida do trabalhador nas organizações, ou seja, sobre os processos de saída involuntária, em particular a saída involuntária e os serviços de outplacement. Comigo tenho a Isabel Diogo e o Tiago Magalhães, que já foram previamente apresentados, mas que eu passarei novamente a apresentar. A Isabel Diogo é Senior Consultant in Business Development na LHH DBM Portugal e o Tiago Magalhães é advogado sénior e membro da equipa de coordenação ESG e sustentabilidade da CMS Portugal. Na primeira parte da nossa conversa falarmos sobre vários temas relacionados sobre os processos de despedimento e sobre os processos de outplacement, e tendo em conta a riqueza e a importância para falarmos neste tema durante o episódio, decidimos continuar a conversar e filmar uma parte B para podermos aprofundar alguns temas que não tivemos a oportunidade de fazer na primeira parte da nossa conversa. Isabel e Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade, por terem aceito o convite, não só de filmarem mas 2 episódios do nosso podcast. Obrigada. Vamos dar então continuidade e nesta segunda parte vamos falar sobre aspectos muito específicos que surgiram na nossa primeira conversa e que achámos por bem de se envolver aqui estes temas, e vamos começar por falar sobre uma questão relacionada com os riscos que as organizações têm numa condução desadequada destes processos, ou seja, o que é que pode acontecer quando corre mal, não é? Tiago? Quando corre mal, normalmente corre muito mal. Porque a verdade é que o que é que nós estamos a falar aqui de quando corre mal? Estamos a falar de uma impugnação judicial. O que é que isso significa? Eu ia desmistificar. Exato. Ou seja, traduzindo, uma impugnação judicial é quando a empresa conduziu o processo e tomou a decisão de despedir, portanto, de cessar o vínculo unilateralmente, e o trabalhador, ou os trabalhadores, no caso, se for um despedimento coletivo, não concordam com essa decisão. E, portanto, não concordam ou porque consideram que o procedimento não foi adequado, ou porque consideram que não existem fundamentos, ou porque consideram que os critérios não foram corretamente aplicados, ou porque consideram que a indemnização que foi paga não foi calculada de forma legal, e, portanto, vão para o tribunal, digamos, para que o tribunal, então, tome uma decisão de o despedimento é lícito ou o despedimento é ilícito. E no caso do despedimento ser ilícito, o que significa que o trabalhador tem direito ou a ser reintegrado na empresa, portanto, no fundo volta, digamos, à estaca zero. Para a empresa, com o pagamento dos salários todos que lhe seriam devidos se o despedimento não tivesse ocorrido. Isso por um lado. Por outro, o trabalhador pode não querer ser reintegrado, ou, dependendo depois também da posição, também pode a empresa opor-se à sua reintegração, mas o que acontece é que então vai ter direito a uma indemnização em substituição dessa reintegração, e essa indemnização normalmente é superior àquela que teria sido paga se o trabalhador, digamos, tivesse aceito o despedimento. Ou seja, quando corre mal, pode correr mal não só em termos de imagem, lá está, novamente, em termos de reputação para a própria empresa, e em termos de aquilo que se chama também a rádio alcatifa, comumente, que é o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer àqueles que lá ficam, e por outro, que é em termos financeiros, que é, se corre mal, posso ter aqui uma contingência de, em vez de ter que pagar 100 mil, vou ter que pagar não sei quantos mil, porque é vezes não sei quantos trabalhadores. Claro. É óbvio que muitas vezes também acontece que nem todos os trabalhadores impugnam o despedimento e aceitam, independentemente de terem chegado a acordo ou não ter, mas querem fechar aquele ciclo e, portanto, decidem seguir com a sua vida. E depois há outros que acham que não, que tomam a decisão, e estão no seu direito, atenção, de impugnar o despedimento. Sim. E vocês fazem esse processo todo, ou seja... E nós acabamos por fazer esse processo todo, ou seja, como disse no primeiro episódio, acabamos por fazer o acompanhamento do processo do despedimento em si, e depois, no caso de haver também uma impugnação judicial, também acompanhamos. Isto, naturalmente, se o cliente assim o entender. Claro. Mas, por regra, a experiência tem sido que quer que façam todo o processo, claro que sim.
Sim, sim. E neste caso, quando corre mal, o outplacement entra, ou seja, mesmo nestes processos as pessoas tendem depois a recorrer ao outplacement? Quando corre mal do ponto de vista de que o Tiago falou, o outplacement não acontece, pelo menos no momento, e até as pessoas não aceitarem este acordo, não é? Por isso não há. Por isso, o outplacement só acontece, nós só começamos a trabalhar efetivamente com as pessoas quando há aceitação do acordo. O que acontece é que há pessoas que logo de início não aceitam, entram numa negociação ou até permanecem na empresa, porque não aceitam e existe essa possibilidade e permanecem na empresa, mais tempo, menos tempo, acabam por ser abordadas novamente. Ficar na empresa depois de uma proposta destas não é nada fácil e as pessoas não veem isso também na altura. É muito difícil lidar com todo o contexto da empresa, não só com o trabalho que tem que se fazer. As pessoas têm uma quebra de confiança a partir do momento em que é feita uma proposta de saída, não é? Pronto. E, portanto, as pessoas que optam por não aceitar e continuam, depois aquilo que partilham é que é muito difícil ficar depois de uma proposta destas. E, portanto, quando mais tarde aceitam o acordo, muitas vezes têm o direito ao outplacement e fazem-no. Mas, efetivamente, só o fazem, o outplacement, depois de chegar a acordo. Em relação aos riscos, aquilo que eu posso dizer é que um processo destes mal conduzido leva muitas vezes a que não só os que ficam, e já falámos sobre isso, fica um clima e um contexto de instabilidade muito grande na empresa e de falta de confiança. E isto claramente tem impacto não só individual, mas depois em equipa, no próprio organizacional, negócio, não é? com consequências no limite, para o negócio, no próprio claro negócio, que sim, claro não que é? sim. Pronto. Agora, para as pessoas que saem e que são as que nós efetivamente acompanhamos, se o processo não é bem conduzido, muitas vezes leva mais tempo a que as pessoas fiquem preparadas para começar a abordagem ao mercado. Na transição para a reforma, isto não acontece claro. Tanto, mas para as pessoas que estão em idade, em fase ativa. Em termos de empregabilidade, sim, pode levar mais tempo, porque leva tempo a resolver uma série de questões que não vamos entrar em detalhe, mas leva tempo quando os processos são bem conduzidos, quanto mais quando não são. Claro, e, portanto, este é um grande risco para as pessoas que saem. Claro, as pessoas têm de estar conduzido. As pessoas têm de estar preparadas para começar exatamente o trabalho de outplacement, não é? De reintegração, de transição, e por isso eventualmente este período que... As pessoas têm que estar preparadas para a abordagem ao mercado. Nós mesmo sugerimos que enquanto a pessoa não estiver preparada para comunicar o contexto em que saiu, para falar do seu percurso, para definir aquilo que quer fazer daqui para a frente, para falar com outras pessoas no sentido de identificar oportunidades, para responder a anúncios, para ir a entrevistas. Para tudo isto é preciso estar preparado. E é esta a preparação que nós fazemos. Esta preparação não é possível ou não é eficaz se as pessoas não estiverem no momento certo de o fazerem. Em alguns casos,
E já abordámos e no primeiro episódio, pergunta, não é? porque tem ligação. A fronteira entre o apoio que vocês dão ao nível do outplacement e a clínica, e o encaminhamento ao nível da psicologia clínica. Eu já tinha dito no primeiro episódio, nós temos formação, a maioria da equipa, nós temos formação em psicologia ou em recursos humanos. Nós não fazemos terapia. Agora, há 2 contextos, normalmente, tipicamente, que são neste contexto em que as pessoas não estão logo imediatamente emocionalmente preparadas para fazer abordagem ao mercado. Um deles nós acompanhamos, que são momentos naturais de porque tristeza, alguma desorientação inicial, o não saber por onde é que hei de começar, a tristeza de repente ficar em casa. A segunda-feira é terrível, porque passaram o fim de semana com a família e na segunda-feira os filhos vão para a escola, o marido ou a mulher vão trabalhar e eu fico ali no vazio. Nós conseguimos gerir estas situações porque são situações dentro daquilo que é a normalidade para qualquer ser humano. Agora, nós também temos a formação, a experiência para identificar quando são situações quando são situações de algum nível de patologia, não é? E quando isso acontece e quando identificamos, nós ajudamos as pessoas a identificar ajuda que não é nossa, nós ajudamos, sugerimos e ajudamos a identificar e, inclusive, comunicamos à empresa: esta pessoa não está neste momento preparada para começar o programa, vai ter um período em que precisa de se cuidar, é uma questão de saúde. E quando estiver preparado, então pois eu ia colocar exatamente processo. Essa questão, se o programa fica on hold, não é? Se fica parado, em casos patológicos, sim. Fica. Em casos de patologias, sim. Agora, como digo, há pessoas que estão preparadas para começar logo. É isso que querem, é isso que lhes vai fazer bem e estão preparados, então vamos. Há pessoas que pensam ou sentem que estão preparados, mas depois afinal não estão assim tão bem preparados, mas nós conseguimos identificar isso. Nós fazemos um trabalho muito personalizado, muito próximo das pessoas. Os programas têm reuniões individuais, mas também têm webinars, têm workshops, têm também grupos de trabalho, mas esta componente de trabalho, de reuniões individuais, é muito próxima e muito personalizada. Portanto, nós realmente identificamos quando as pessoas estão preparadas ou não. Às vezes até precisam tirar umas férias e fazemos um stand-by férias, 15 dias, 3 semanas, o que for preciso. Mas vale muito a pena e nós dizemos muito isto às pessoas: não é perder tempo, é investir no futuro a curto prazo. Porque se a pessoa precisa de férias, precisa descansar ou precisa de falar com alguém e vai fazê-lo, está na realidade a ganhar tempo, mesmo começando o programa só 1 ou 2 ou 3 meses depois. Claro. Porque se começar agora, o nosso mercado é muito pequenino, mesmo. E por isso é mesmo importante as pessoas estarem preparadas para começar a comunicar. Lá está, preparados para falar do percurso, para falar da saída, para falar daquilo que estão à procura. E, portanto, mais vale estarem preparados e fazê-lo daqui a 1 ou 2 meses do que fazê-lo agora de uma forma que não é eficaz. Claro que sim. Tiago, gostava agora de abordar aqui um pouco a questão relacionada com o impacto que pode ter a realização destes processos, da comunicação destes processos. Seja quando nós, no teu caso específico, tu trabalhas para clientes, não é? E por isso tu acompanhas externamente empresas
em que não conheces à partida as pessoas com quem vais falar, mas muitas vezes tens contigo pessoas que trabalham nessas empresas, nessas organizações. Tu sentes que a comunicação regular, não é? Por exemplo, quando falarmos em processos de despedimentos coletivos, pode ter um impacto para as pessoas que fazem essa comunicação? Que tipo de impacto, que tipo de preparação é que estas pessoas têm de ter numa vertente mais emocional para se sentirem mais preparadas para lidarem com as consequências deste tipo de comunicação? Sim, assim, há claramente um impacto na pessoa, nas pessoas que fazem esta comunicação. Por exemplo, a mim, lá está, não sou insensível naturalmente, mas ainda que mas estás a trabalhar para um cliente, um afastamento, não é? Um afastamento. Claro. E, portanto, eu ouço, percebo-me, interiorizo, filtro e a verdade é esta, que é depois aquilo fica lá guardado e se voltar a precisar de usar aquela informação, volto a usar, mas não fica ali, entre aspas, a remexer ou a repensar, porque no fundo do nosso ponto de vista legal temos de ser objetivos e pragmáticos. Mas muitas vezes isso acaba por não acontecer a quem está ao nosso lado a fazer também a comunicação. E acaba por não acontecer, eu acho, basicamente por duas ordens de razão, que é uma, porque conhece efetivamente a pessoa que está ali à frente, tem algum tipo de relacionamento, podem não ser os meus amigos, naturalmente, mas devem se encontrar no corredor pelo menos e devem falar de trabalho, mas não seja, e bebem café de vez em quando. E portanto há ali algum tipo de proximidade e portanto acaba também por haver, algumas vezes bem, outras vezes mal, uma tentativa de aproximação e quase de empatia de eu sei o que é que tu estás a sentir. Não sabe nada o que é que está a sentir. Pegando no que a Isabel dizia, que é... Essa é outra expressão que nunca jamais deve ser usada. Eu sei claro o que é que não está sabe. Não sabe, porque mesmo que já tenha passado por aquilo, não está a passar agora e portanto não está a passar naquela circunstância. E não é aquela pessoa, não é? Aquela pessoa. Não tem... É um bocadinho quando me dizem, porque o meu colega recebeu mais. O colega se calhar recebeu mais porque tinha mais anos de antiguidade, porque se calhar tinha uma retribuição diferente e se calhar objetivamente tem mais despesas, portanto o mais que está a receber vai ser menos comparado com aquele outro trabalhador. Portanto, estas comparações que às vezes são feitas acabam por não ajudar no processo. Claro. E aqui a questão de que às vezes é importante também a quem tem a comunicação, de forma a criar um impacto positivo, porque eu acho que em tudo aquilo que nós fazemos, seja em que área for, temos de ter impacto positivo, que é, de facto, saber como fazer a comunicação. Saber o que dizer, quando dizer e a forma como o diz, eu diria que é elementar para que o processo corra bem. Quantas vezes eu não tive já em processos em que eu penso, não devíamos ter dito isto, não devíamos aqui um plural majestático, atenção. Sim, eu percebo. Que é, isso está a descendrar da conversa do objetivo principal desta reunião e está-nos a levar para um caminho que nós não queremos e, portanto, obriga-nos depois a nós a tentar outra vez voltar ao foco da conversa, que é para... Porque depois entra-se ali muitas vezes num bate-boca, não no mau sentido, mas numa conversa que não vai ser profícua, não vai ajudar em nada. E, portanto... O que é que faz depois também com que aconteça? Que é, o comunicador acha que fez uma má comunicação. Porque efetivamente apercebe-se, a determinado ponto, apercebe-se que já não está a ter controlo da reunião. E que não está a levar a conversa onde queria e aquilo que tinha para dizer já não vai conseguir dizer e, portanto, se não tem depois alguém ao lado a conseguir fazer encaminhar a reunião, a pessoa nem sequer tem tempo para entregar a pasta. Pois. E, portanto, impacto, sim... mas convém que haja formação, lá está, quase como aqueles scripts de o que dizer e o que não dizer, voltando aqui um bocadinho àquela fase que nós inicial, fazemos. Que é super importante até para a própria proteção do próprio comunicador, porque isso depois acaba também por, lá está, é difícil fazer a comunicação, naturalmente que sim, sobretudo quando há algum tipo de proximidade, mas se a pessoa sentir que fez a coisa da forma correta, acaba por aligeirar, não vou dizer no dia seguinte, mas se calhar passado uma semana ou passado um mês, a pessoa pensa, ok, era preciso fazer e eu fiz aquilo bem. Portanto, eu acho que aqui a formação é fundamental, é fundamental. E a formação que vocês dão, este apoio que vocês dão, é uma formação em que vocês dizem exatamente,
isto é para ser dito, ou isto são as boas práticas, estas são as práticas mais críticas que não devem ser realizadas. Treinam? Sim. Fazem uma simulação? Fazemos. Pronto. Estas formações servem a outro propósito que é também muito importante, que é a equipa de comunicadores estar alinhada. Ainda não falámos sobre isso, mas é muito importante que aquilo que é comunicado, muitas vezes estamos a falar de diferentes equipas de comunicadores. Quando estamos a falar de muitas despedimentos pessoas. Coletivos, muitas pessoas, que tendencialmente é no mesmo dia. Ou seja, faz sentido esta ideia do estar cada equipa de comunicadores numa sala. Deve ser e é exatamente no mesmo momento. Sim, e portanto são várias equipas. É muito importante também que a comunicação seja clara e alinhada, porque as pessoas depois vão falar entre si, não é? Sim. Pronto. E portanto, sim, é muito importante para este alinhamento, porque é nesta formação que se trabalha também o alinhamento do conteúdo. E os do e os don't, que são aquilo que podemos e devemos transmitir e comunicar e aquilo que não devemos, e sim, fazemos simulações. Sim, fundamental. É os roleplays, não é? É. Eu acho que cheguei a fazer também. Claro, se fizeste a formação, fizeste os roleplay. É muito importante porque nós sabemos que, e verifica-se, não é, nestas formações, uma coisa é estarmos a comunicar, como em qualquer formação, não é? A questão prática é muito relevante. Claro. E também neste caso é muito, muito relevante, porque muitas vezes as pessoas já tiveram a formação, fazemos depois a formação mais formal, não é? Mais teórica. Mais teórica, digamos assim, não é bem teórica, mas mais com uma componente mais teórica. Depois já são os próprios que estão a dizer eu não devia ter dito isto, podemos começar outra vez. Ai, agora não me correu nada bem, porque e ouvirem-se e terem essa possibilidade de alguma forma. Sim. É mais uma preparação, não é de treinar. É claro que depois chegamos ao momento e não é? Como em mas tudo. eu acho que é aquela, lá está, aquela entre aspas, necessidade de a pessoa querer fazer as coisas com brio. É. Claro. E o que o Tiago estava a dizer é muito importante. É muito importante para as pessoas que comunicam. Também é difícil. Nós estamos a falar das pessoas que são despedidas, não é? Mas também é difícil, e dos que ficam, mas também é difícil para quem comunica. Menos difícil será se estiverem bem preparados, se tiverem essa consciência e se conscientes de que não poderiam ter feito diferente, tem a ver com a função que têm na empresa e, portanto, têm que o fazer, não há volta a dar, mas fizeram-no da melhor forma. Claro. Isso é muito importante para quem comunica também. E vocês recomendam que estes comunicadores, que não os advogados, ou eventualmente até os advogados, já terem alguma maturidade profissional? Ou seja, uma questão que os meus alunos também me colocam é provável que eu venha a fazer isto na minha vida, se seguir a área da gestão de pessoas, dos recursos humanos, da psicologia organizacional. Eu não me sinto preparado para o fazer. Não é? Muito interessante. Então, e se eu for começar a trabalhar e estou num departamento em que sou eu e outra pessoa e eu tenho de fazer, eu ainda não tenho a maturidade para o fazer, o que é que... Eu acho que a maturidade naturalmente que se ganha com a experiência, mas acho também que se ganha ou adquire-se com, lá está, batendo outra vez na mesma tecla, com a questão da formação. Na verdade, por exemplo, quando comecei a fazer as comunicações, naturalmente eu não tinha experiência nenhuma, nem nunca tinha feito uma. Como é que eu, digamos, adquiri essa... como é que eu vou dizer? Essa skill ou essa competência? Foi um bocadinho pelo treinamento, ou seja, pelo roleplay com os meus colegas que já faziam isto há muito mais tempo. E que no fundo que me foram ensinando e até dizendo como é que eu deveria fazer, ou o que é que eu não deveria fazer, ou o que é que eu não deveria fazer. Agora, o que é certo é que eu, lá está,
Aí, passado 2 anos de ter saído da faculdade, Começaste a fazer. comecei a fazer. E estava um bocadinho... Mas eu até tinha uma percepção, tanto não era de maturidade. Se calhar não tinha maturidade nenhuma, mas na altura não me percebia. Mas era mais numa percepção de... a pessoa que eu vou estar... A quem eu vou estar a dar a comunicação tem idade para ser meu pai. Tem idade... Sim. Não vou dizer meu avô, porque eu já teria reformado. Mas tem idade para ser... Ou seja, havia ali um distanciamento de idade, muitas vezes... que colocava em causa, na minha cabeça pelo menos, se eu de facto tinha competências ou não para fazer aquilo que estava a fazer. E o que é certo é que, e apercebi-me e continuo a fazer, portanto acho que não fiz nunca nada de mal, pelos vistos, mas apercebi-me que de facto a idade não é um critério. E muitas vezes havia pessoas que efetivamente me diziam: olha, mas que idade é que o seu doutor tem e porque é que está aí sentado? Mas o que é certo é que eu tinha as capacidades técnicas e jurídicas para estar a fazer aquilo que estava a fazer, e ao mesmo tempo dava-me a segurança de a idade para mim não é um problema. Portanto, para a pessoa que está do outro lado também não deve ser. E nessa medida, naturalmente, deixava à vontade de, olha, se quiser falar com um colega meu, está à vontade. E sempre que eu dizia isto, dizia, não, mas podemos continuar a falar. Portanto, aqui desmistificar um bocadinho de que, efetivamente, é normal haver essa insegurança. Aliás, eu até acho que é saudável que exista essa insegurança, porque é sinal que a pessoa tem consciência da importância do que é que está a fazer e que quer fazer bem, porque senão era meia bola e força. Exatamente. E corria como corria. Sim. E corria mal. Sim. Eu gostava de acrescentar aqui em relação à experiência que, e totalmente de acordo com a questão do Tiago, é mais jovem, mas é advogado. E aquilo que é transmitido é informação muito objetiva. Sim, e se calhar, se pensares nessa altura, não partilhavam tanto aquelas coisas mais pessoais e do não diga, não vá dizer. Não, sempre partilharam. Sempre? Aí eu diria que se calhar essa partilha é que podia ser diferente. Porquê é que eu digo isto? Porque, claramente, a chefia direta, em princípio, será alguém, em termos de idade, com uma idade superior, sim, em princípio, por norma, mas experiente será certamente, senão não será um manager de uma equipa. Na equipa de recursos humanos também, tipicamente, se encontram pessoas mais experientes nestes processos. Isto não é regra. Aliás, há exceções, certamente, não é? Mas, por princípio, isto acontece. Assim como... e tem a ver com a empatia. Aquilo que dizias de esta pessoa podia ser meu pai, também... Mas não é preciso chegarmos a tanto, é mesmo empatia de experiência de vida e de ter alguém inexperiente a comunicar, mas mais uma vez, não estou a falar da questão legal. Assim como no outplacement, eu ia acrescentar era esta ligação que eu queria fazer. Sim. Muito rapidamente, eu fiz estágio curricular na DBM. Ou seja, eu entrei na DBM pela primeira vez com 22 anos e fiz o meu estágio curricular e acabou, porque aquilo que me foi dito foi: adorámos, gostamos muito de ti, mas tens que ganhar experiência para trabalhar em outplacement. E foi isso que aconteceu. Eu fui ganhar experiência de vida e profissional, não é só profissional, de vida, para poder... E depois voltei, felizmente, e isto há 18 anos. Mas é muito importante que as pessoas nestes momentos encontrem alguém com quem sintam empatia, lá está, em quem tenham muita confiança técnica, mas também porque há muitos momentos de partilha que têm a ver com experiência profissional e que têm a ver com experiência de vida e relacional, tudo, não é? Claro. E, portanto, sim, é muito importante que os consultores que trabalham no acompanhamento de pessoas em outplacement, a nossa equipa, tem mais de 30 anos. Sim.
Muito bem. Interessante. Várias idades, mas ali a partir daquele referencial. Sim. É interessante falarmos aqui na questão da empatia, eventualmente para pegar num aspecto que também me parece interessante, falarmos que diz respeito a se estes processos, seja de despedimento, seja de outplacement, podem ser feitos remotamente, online. Imaginemos uma situação em que eu sou uma trabalhadora remota, não é? Faz sentido este momento em particular ou só este momento ser feito presencial? Já existe esta prática no mercado? Não existe? A mesma coisa com o outplacement? Assim, legalmente, de um ponto de vista legal, não existe nenhum impedimento. Okay. Até porque, vamos lá ver, de um ponto de vista legal, eu nem sequer sou obrigado a fazer qualquer tipo de reunião. Posso mandar uma carta. Pode-se enviar uma carta. E o senhor dos Correios está a fazer a comunicação, entre aspas. Nós privilegiamos e recomendamos aos nossos clientes que seja feita esta abordagem mais, pode ser vista mais morosa, mas ao mesmo tempo mais personalizada. É mais personalizada e que tem efeitos um bocadinho, digamos, diria eu, mais positivos ao longo do processo. Mas dito isto, já fizemos despedimentos, digamos, com recurso a meios tecnológicos. Não é a melhor coisa. Muitas vezes nunca tive ninguém a desligar uma câmara. Poderia acontecer, mas nunca tive. Sim. Mas já tive pessoas a dizer não percebi, não ouvi, a ligação está fraca. Está muito fraca a ligação, não estou a perceber nada. Olha, mando por e-mail, já, tipo, uma forma simpática de dizer vamos acabar com a reunião. E o que é certo é que não dá... Eu acho que neste tipo de processo é super importante, não sei se isto tem algum termo técnico ou na psicologia, mas faço o disclaimer que eu não sou psicólogo nem tenho. Não, já perceberam, não já? Para que dúvidas não haja. Todos somos um pouco. Mas a linguagem corporal eu acho que é super importante. Se a pessoa está à vontade, se não está, se está a ficar nervosa, se está a começar a chorar, se, no fundo, perceber aquilo que a pessoa não está a dizer, mas que o corpo está a transmitir. E online não dá para perceber isso. A menos que a pessoa esteja literalmente a desmanchar, a chorar, que também é uma hipótese, mas que ao mesmo tempo também não é bom porque não dá para quer dizer, com aspas e sem aspas, mas não dá para confortar a pessoa no sentido de não é que eu seja teu amigo, mas não é o fim do mundo. Há outras valências, há outras oportunidades e se quiseres até podemos deixar a parte legal agora de lado e etc. E deixa-me só interromper-te, portanto fazer uma pergunta que não é minha, é dos meus alunos e é para os dois. Havia duas perguntas, uma veio do tabu no primeiro episódio e agora é exatamente esta que eu pensei, não vou introduzir, mas falaste no conforto. E eu tenho uma aluna que me perguntou se nestes processos podemos tocar na pessoa, confortá-la fisicamente, um toque. Quando a pessoa começa a chorar, comecei por dizer com aspas e sem aspas precisamente por causa disso. Eu sei, que é e confortar foi por isso, verbalmente, não é confortar. Mas, professora, podemos tocar? A resposta é sim, do nosso lado. Já aconteceu, principalmente se alguém começa a chorar, ou sim, há um toque, não é? Que pode ser feito, há uma mão. E também já aconteceu em casos mais excepcionais, mas acontece muitas vezes quando as pessoas recebem esta notícia estão a passar também por outros contextos. E há situações mesmo muito difíceis que as pessoas nos partilham logo na primeira reunião. E, portanto, sim, já aconteceu no final um abraço. Sim. E não tem mal. Não. Portanto, a resposta é sim. Sim. Em relação à questão do... Deixa-me só saber qual é a resposta do Tiago e depois passo para o trabalho remoto no outplacement, já para fecharmos e começarmos a fechar aqui esta parte B do episódio. De um ponto de vista legal, digamos, não há nada que diga na lei que eu não posso tocar na pessoa. No entanto, nós recomendamos que não exista qualquer contacto físico. Isto dito assim desta forma parece até uma coisa super formal e... Sim, mas reparem, é importante, mas a verdade não é? É que é um aspecto o importante. facto de eu pôr a mão por cima de alguém
E então, eu sendo homem, se eu puser a mão em cima de uma mulher, pode ser considerado logo como assédio nos dias que correm. Foi exatamente a resposta que eu dei, mas não falávamos de outplacement. Falávamos de despedimento, é outro contexto. É outro contexto. E por isso é que eu estava a dizer há bocadinho do confortar com aspas e sem aspas, é no sentido de verbal da coisa. Ou seja, no fundo, lá está, de eu também mostrar linguagem corporal de empatia, de proximidade. Porque a menos que a outra pessoa me peça literalmente um abraço, e aí eu até tenho no meu escritório, no meu gabinete, a dizer free hugs, mas não estabeleço contacto físico, a não ser o passou bem de olá e adeus. Claro. Agora, tudo o resto, porque efetivamente as pessoas, não é que fosse ser assédio o facto de eu estar a pôr a mão, mas a pessoa vai entender que pelo facto da pessoa estar mal e que eu me tentei aproveitar ou que eu não me tentei aproveitar e não sei o quê. E, portanto, não podemos correr riscos, é outro contexto. É outro contexto. E mesmo no nosso caso é excepcional, não é? Sim, mas exatamente. É outro contexto. Sim. Isabel, a questão do trabalho remoto no outplacement. Essa é uma questão muito interessante. Existe claramente um pré-Covid e um pós-Covid. Eu já referi, o nosso trabalho é muito próximo com as pessoas. Era tudo presencial, pré-Covid, as reuniões individuais, os workshops, tudo presencial. De um dia para o outro, como todos sabemos, literalmente passou a ser tudo remoto. Nós, em poucos dias, eu até diria talvez um dia, não, o primeiro dia que fomos para casa não, mas 2 ou 3 dias depois nós estávamos todos com o equipamento necessário em casa para poder fazer reuniões remotas. E o nosso trabalho não podia parar. Claro. Nós tínhamos as pessoas que estávamos a acompanhar já e tínhamos pessoas que iam começar. Exatamente, é? Exatamente. Portanto, no que respeita, e confesso, e foi um sentimento generalizado na empresa, como é que nós vamos fazer o nosso trabalho remotamente? Grande desafio. Adaptámos-nos muito bem, foi uma adaptação muito imediata. Com as pessoas com quem já tínhamos relação foi mais simples. Claro. Com as pessoas com quem começámos logo remotamente, o trabalho foi feito. O interessante é que a relação estabeleceu-se. Não é a mesma coisa de todo, até porque agora há um pós-Covid, claro. Eu gostava também de falar nisso, mas não foi a mesma coisa, mas a relação estabeleceu-se, nós conseguimos fazer o nosso trabalho e muitas das pessoas que acompanhámos depois foram ao escritório, até porque nós, sempre que alguém se recoloca, abrimos uma garrafa de champanhe. Nós temos sempre um champanhe em permanência no nosso frigorífico. Espetacular! Do escritório. Da Moët Chandon. Moët Chandon, claro, como devem calcular, sempre em permanência e sempre que alguém se recoloca, nós fazemos questão de festejar. E portanto, muitas dessas pessoas que acompanhamos remotamente fazemos, felizmente. Que bom! Pronto, agora, no pós-Covid, e isto é muito interessante, o que é que acontece? As pessoas habituaram-se, há pessoas que preferem efetivamente fazer as reuniões remotamente. Nós logo na primeira reunião dizemos aquilo que é o nosso contexto. As pessoas podem fazer tudo remotamente, podem fazer tudo presencial ou podem fazer um misto, não é? Um híbrido também. O que é interessante é que as pessoas dizem eu vou querer remotamente, até porque moro longe, mas a primeira reunião eu gostava que fosse presencial. Claro. É muito interessante. Claro. E depois, ao longo do processo, há reuniões em que somos mesmo nós sugerimos, esta reunião era importante que fosse presencial, outras pode ser menos relevante. Se me perguntarem, preferia que fosse tudo presencial porque é outro contexto e é melhor? Sim. Mas que esta solução também trouxe muitas vantagens para as pessoas que tinham despesas com deslocação, especialmente até em níveis diferentes, que não têm também financeiramente tanta capacidade, não é? Claro. E portanto é muito bom, e porque estão longe, e é mais confortável.
E, portanto, sim, hoje em dia temos gatos a passar no ecrã, crianças, quero conhecer o meu filho, conhecemos os filhos. Bom, mas fazemos o nosso trabalho igualmente. Igual, claro. Sim. Claro que sim, muito bem. Uma última, não é questão, mas pedir-vos para deixarem uma última mensagem muito rapidamente aos nossos ouvintes, algo que queiram destacar daquilo que foram as nossas 2 conversas, uma frase-chave, mensagem que gostassem de destacar. Eu gostava de destacar o outplacement como ferramenta de gestão de recursos humanos inquestionável. Gostava de destacar que realmente é muito importante que as pessoas sejam bem tratadas de forma muito profissional, mas também humana. Nestes contextos de despedimento, não só porque tem impacto naquele momento e na eficácia do acordo que depois vão aceitar, mas quero deixar o testemunho de que realmente é muito importante para as pessoas também daí para a frente e para o sucesso da transição. Sim, obrigada, Isabel. Obrigada. Sim, eu também ia um bocadinho por aí, que é, lá está, como já disse, não sei se foi neste episódio ou no anterior, mas num dos 2, naturalmente, que efetivamente em Portugal e em todo o lado despede-se e contrata-se todos os dias. Não deve ser um tema que seja tabu, deve ser um tema que deve ser abordado nas próprias organizações. Não vou dizer que há despedimentos todos os dias e, portanto, para a empresa falar disso todos os dias, não é nesse sentido, porque senão também não criava estabilidade nem retenção, mas no fundo de olhar para o tema com, digamos, com alguma naturalidade, no sentido de que não fecha-se um ciclo, mas que se abre outro. E a outra coisa que é, efetivamente, mas eu acho que isso deve ser um lema de vida, que é, se é para fazer feito, é para ser bem feito. E nessa medida que é para ser feito, é pensar de que estamos a lidar com as pessoas e estamos a lidar para pessoas. E, portanto, é um bocadinho nessa base de, digamos, respeitar todo o processo e respeitar o tempo do processo, não só do ponto de vista legal, puxando a brasa aqui à minha sardinha, mas também do ponto de vista, digamos, social da pessoa que também há de ter o seu timing. Eu costumo dizer, quando me perguntam se eu gosto daquilo que faço, eu costumo dizer que sim, naturalmente, senão estava a fazer outra coisa, mas gosto porque mete direito, que é a minha área, e mete pessoas. E eu posso estar a despedir uma pessoa hoje, que amanhã vou despedir outra, e o despedimento não é feito da mesma maneira, porque efetivamente cada pessoa é uma pessoa e temos que a tratar como tal. Claro. Obrigada, Tiago. Eu pego aqui pelas vossas respostas para terminar, destacando algumas mensagens-chave, nomeadamente a importância de tratarmos estes processos de forma personalizada e humanizada, de forma empática, olhando para o outro e para a forma como o outro reage, procurando potenciar de uma forma mais positiva estes processos, não é? E nomeadamente aqui também a questão do outplacement. Uma última mensagem para a importância da formação, porque é algo que parece ser recorrente nas vossas respostas, não é? Quanto mais formadas as pessoas estiverem, mais cientes de que há do's and don'ts, melhor o processo vai, mais eficaz será o processo a todos os níveis, tanto para as pessoas como para todos os intervenientes, direto e indiretamente, e em última instância para as organizações. Muito obrigada pela vossa presença, foi um gosto estar convosco nestes 2 episódios, espero que tenham gostado. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado.